Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo onde eu falo com alguém ligado ao mundo do entretenimento. O convidado de hoje é o Fábio Gonçalves, da Station Comics, onde, como vocês podem ver aqui na sua página do Instagram, é uma página dedicada totalmente à banda desenhada. Nas suas publicações vocês podem ver capas, bem como a ilustração e a arte gráfica presente nas BDs que o Fábio se encontra a ler. Juntem-se a nós durante esta próxima hora nesta conversa muito interessante sobre vários assuntos relacionados com a banda desenhada e eu espero que gostem. Se gostarem, não se esqueçam de darem o belo like e de comentar a mesma. Olá Fábio, obrigado por teres aceito o meu convite aqui para esta conversa. Vamos conversar então sobre o teu amor pelas BDs, quantas é que tens, várias coisas. Sei que és um grande fã, as tuas páginas mostram isso mesmo. E eu gostava primeiramente que me fizesses uma pequena apresentação tua. Quem és, onde é que te podemos também encontrar, se faz favor. Ok, olá, obrigado pelo convite. O meu nome é Fábio Gonçalves, tenho 22 anos e tenho o projeto Station Comics, que fala então de banda desenhada, que foi criado no dia 25 de Abril do ano passado. E podem me encontrar no Instagram, no Facebook e também no YouTube, em que falo sobre banda desenhada principalmente. Ok, todos esses links estão na descrição deste vídeo, portanto deem aí o follow ao Passem Fábio, lá. E vamos ajudá-lo aqui também e transportar mais para o público o amor Claro. e ver que BDs não é só super-heróis e coisas mais infantis. Exatamente. Vamos acabar com esse estigma. Não é? Exato. No entanto, Fábio, novamente obrigado. Diz-me uma Obrigado, coisa, é escusado dizer que tu adoras BD, não é? Quantos livros é que tu tens na tua coleção? Não contei, mas por volta de 300 livros de banda desenhada. E isto só comecei há 5 anos, mais ou menos. Então, E que envolve tudo comics, graphic novels, franco-belga, que é uma coisa que também comecei a ler. Depois ainda tenho comics pequeninos, mas muito poucos. É uma coisa que eu não costumo comprar muito. sim. E é isso, basicamente. 300, 320, por aí. Coisa pouca. Não é? Ok, mas só lês, começaste somente a colecionar há 5 anos ou só lês há 5 anos? Ler e colecionar. Porque ok. eu comecei com as duas coisas. Por acaso nunca tinha ligado à banda desenhada antes. E na altura, não é? Agora estamos a viver uma época muito de super-heróis e de adaptações para o cinema, televisão, e eu já tinha esse contacto com os super-heróis. Também nos jogos, com a série Batman Arkham, que é uma série que eu gosto muito, o Injustice, e então, na altura vi na televisão, há 5 anos, um anúncio sobre uma coleção de graphic novels da Marvel pela Salvat, que saiu aqui em Portugal. E dei uma oportunidade e comprei o primeiro e depois fui comprando todos, foram 60 volumes. Peguei o gostei, fiquei com aquele gosto pela banda desenhada e depois comecei a procurar outras coisas. E o bichinho apanhou-te, não foi? Exato. É mesmo, é quase Isso sempre também assim. porque o cinema e a banda desenhada são, digamos, mídias que têm linguagens um bocadinho parecidas, não é? Apesar de uma ser estática e outra em movimento, a linguagem muitas vezes é muito visual, não é? Uma coisa muito visual por causa das ilustrações, e foi uma coisa que eu gostei e leio até agora. Ok, considerando que começaste esse amor das BDs com essas graphic novels da Marvel, o que é que te cativa tanto nas BDs? Porquê bandas desenhadas, BDs e não outro tipo de mídia? Eu também gosto das mídias, não é? Certo. O cinema, comecei no 9º ano, quando comecei a descobrir mais o cinema. Depois também os videojogos, sempre me acompanhou desde pequeno, PlayStation 2, depois PlayStation 3. A banda desenhada é outra coisa que eu gosto, não é? É mais uma coisa que eu gosto. Acho que não há, digamos assim, uma que eu gosto mais ou menos, não é? Depende muito de obra para obra, mas gosto porque normalmente temos sempre duas pessoas, uma no argumento e outra na arte, depois temos os arte finalistas, uma luta das capas, e é essa mescla de várias pessoas com várias visões que tornam algo absolutamente incrível, não é? E conseguem criar obras-primas nesta nona arte que é a banda desenhada.
Certo, certo. Nós vemos muito isso dos duplos criadores na BD, é extremamente comum, muito comum. Ah, Estava aqui a ver se me lembrava de um, eu lembro-me sempre do Scott Snyder na Do DC Greg Capullo. e eu nunca me lembro do outro, do É segundo. o Greg Capullo, Exato, o Greg Capullo, adorei, eu gosto dos imenso. 952, não é? Yeah, os New Por acaso ainda 52. não li a parte final, que saiu aqui em Portugal numa coleção, mas a inicial que é a melhor, que é da Corte das Corujas e da Cidade das Corujas, ainda não tive a oportunidade de ler. Quando puderes, quando Sim, puderes, sim, vai lá. está na lista. E tens alguma história favorita? Eu sei que é um bocado difícil, já estão 300 e tal livros, não é? Epá, não, é como escolher a banda favorita ou o filme favorito, é muito difícil. Mas se tivesse de escolher aí 4, 5, talvez colocasse o Batman no Long Halloween, do Uhum. Jeff Loeb e do Tim Sale, que é uma história que eu Certo. gosto muito, que aborda mais esse lado detetivesco do Batman. Depois do Frank Miller, do David Mazzucchelli, o Demolidor Renascido, Exato. que, ou A Queda de Murdoch, que muita gente conhece, não é? O título brasileiro, que é uma história fantástica. O Sin City, gosto muito de Sin City. E agora uma coisa que eu estou a acompanhar, que é o Criminal do Edgar Baker e do Sean Phillips. É também ao estilo de Sin City, eu gosto muito desse tipo de histórias, de policial, noir, histórias urbanas e que me cativam muito. Pois essas não vou falar, essa não conheço, no entanto, falaste do Long Halloween, o Long Halloween vai ter agora Exato, na animação, vão ser 2 filmes. sim. À semelhança do que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, que também Exato. separaram, porque são obras mais extensas, não é? E tem lógica fazer essa divisão também para não atrapalhar o desenvolvimento de personagens e da história. Portanto, esperemos que eles não inventem muito como fizeram com o Killing Joke. Ainda não vi essa, já li a história, mas A história também ouvi falar que não foi assim muito interessante. não, o filme basicamente a BD no filme começa para aí aos 40 e tal minutos, só que Pois, aqui porque aquilo tem um prelúdio da Batgirl, não é? é. Porque a história também é muito curta, tenho aqui até, aqui há, Já tinhas aí à mão. tenho, por acaso. E é uma história curtinha. Tão bom. Não É, sei, é uma tem história curta. essa dificuldade em trazer aqui a 90 minutos de animação, por aí. Exato. Era difícil de fazer, era. E personagens? Quais são as tuas favoritas? Assim de super-heróis. Não, mais não, uma pode vez- ter o que é que seja. Sim, mas de super-heróis, Batman e Demolidor, que são Uhum. até personagens semelhantes, mas muito por esse lado mais suburbano. São personagens um pouco trágicos e que mostram esse lado de superação e de tentativa de superação. São humanos, basicamente. Exato, acho que é muito mais fácil de nos identificarmos com esses personagens do que propriamente com o Super-Homem, com o Bulk, que são personagens que já têm poderes que extrapolam um bocadinho a nossa humanidade, não é? E é por isso que eu gosto muito deles. Certo. Mas cool, que é fácil de te identificares, basta só não saberes nas Sim, tuas chaves do com carro e. Com todos eles consegue-se identificar, não é? Até com o próprio Super-Homem, não é? Ah, sim. Esse problema e essa tentativa de ser mais humano, dá para te identificares com qualquer personagem, não é? Depende digamos, da qualidade do argumentista para Certo. conseguir transmitir essa ideia. Certo. Ok, e qual é o teu género favorito de BDs? Histórias de estilo, digamos, abordagem ou tipo de história? Tipo de história? Tipo de história? Não tenho assim nenhum formato mais preferido. Acho que consigo gostar tanto de um cómic pequenino que tenha uma história brilhante do que uma graphic novel enorme e que demorou anos e anos a fazer. Mas eu gosto mais de arcos fechados, principalmente quando estamos a falar de super-heróis, arcos fechados que não têm Certo. assim muita ligação, por causa do peso da cronologia, que é uma das dificuldades em começar a ler banda desenhada, é isso, o peso da cronologia de super-heróis. Prefiro então arcos fechados, as chamadas graphic novels. Gosto muito disso. Ok.
agora há bocado estávamos a falar tanto do ilustrador como do argumentista. Vou-te pedir para me dizeres um de cada, os que mais gostas ou aqueles que quando tu olhas, vês a capa do livro e vês, epá, tem este fulano, tem que ter. Sim, Frank Miller, por exemplo, é um artista que eu gosto muito. Mais na sua fase inicial do que agora acho que ele já está em decadência, infelizmente, mas nomes assim mais recentes, Ed Brubaker e Sean Phillips, que é uma dupla que trabalha muito coisas policiais, coisas de estilo noir. O Brian K. Vaughan também tem coisas muito interessantes. Olha, até tenho aqui um que é o Paper Girls, que isto é basicamente Stranger Things antes de Stranger Things. Ok. Tem essa vibe oitentista, tem também 4 personagens femininas muito fortes e bem desenvolvidas. Ele também tem o Y no Último Homem, que é uma saga que vai ser agora adaptada a uma série de televisão. Assim de super-heróis, acho que o Brian Michael Bendis, apesar de muita gente não gostar, eu acho que é fantástico. E são só alguns nomes, não é? Há muitos nomes que Alan Moore, Jeff Lowe, mais ou menos, depende da obra, Mike Mignola, são muitos. Isto. E ele em termos de pronto, isto aqui já estamos a falar de tudo e agora estavas a mostrar esses dois livros, mostraste já dois livros distintos. Qual é o tipo que tu mais gostas de ver? Ou seja, qual é o tipo de livro que tu mais gostas a nível físico? Ou seja, os fininhos, aqueles de capa dura, compreendes? Sim, gosto, enquanto colecionador, gosto da qualidade de uma capa dura, de um papel de boa gramatura, papel brilhante, depende também de obra para obra, não é? Por exemplo, uma obra a preto e branco funciona melhor tipo de papel, mas prefiro obviamente capa dura, mas também percebo a necessidade de haver capas moles para ser mais económico, claro, para chegar a mais pessoas, não é? E este aqui, por exemplo, o Paper Girls é capa mole. Até tem um plástico para proteger, mas tem aqui outro, por exemplo, capa dura, não é? que é outra coisa, não é? Certo, também uma tenho almada desses. quadrada. Exato, também tenho desse género. Até tenho o papel, posso mostrar um papel mais brilhante, estás a ver? Enquanto que um Sin City, por exemplo, é uma obra a negro, papel mais vasto, estás a ver? Sim. Funciona melhor, não é? Acho que faz parte também dos editores perceberem o que é que se adequa melhor a cada obra. Certo. Ok, adoro esse livro, esse último livro que tu tiraste. Sin City. Tenho que ver se eu arranjo para mim, honestamente. Tem. A série completa. Os 4 primeiros arcos são melhores, mas acho que vale a pena tudo. Os 4? Sim, os 4 primeiros. São aqueles que foram adaptados ao cinema, estás a ver? Certo. Já agora desses dois que foram adaptados ao cinema, qual é que foi o teu favorito? O primeiro ou o segundo? Primeiro, sem dúvida. Acho que também há coisas boas no segundo, porque no segundo o Frank Miller já escreveu algumas histórias, por exemplo aquela em que ele joga póquer. Sim. Essa acho que é uma história fantástica e é uma história original para o filme. Eu não sabia. Sim. Olha. É muito porreiro. Sempre a aprender, é coisa boa. O que é que procuras quando estás a ver, quando queres aumentar a tua coleção e não sabes o que é que has de comprar? que se calhar deve ser raro, não é? O que é que procuras na busca de um livro, quando estás à procura de um livro, para adicionar? Acima de tudo, algo original e algo que eu nunca tenha lido. Principalmente quando estou à procura de projetos portugueses de banda desenhada. Consigo-me, digamos, surpreender com abordagens diferentes e com traços diferentes, com temas diferentes e coisas que não caia, digamos, na repetição, não é? Não seja sempre a mesma coisa. Coisas que eu sinta que é um refresco para as minhas leituras, acima de tudo. Ok, então falaste de autores portugueses. Lembras-te de alguns que tenhas gostado particularmente? Sim. Quer dizer, o meu conhecimento de artistas portugueses não é muito vasto. Comecei
para aí no ano passado a ler a série artistas portugueses, mas tens, por exemplo, o Filipe Melo e o Juan Cávia. O Filipe Melo, que é conhecido agora por causa das colaborações com ele, dele com o Bruno Nogueira. E ele lançou o Balada para Sofia, lançou o Vampiros, que são duas graphic novels fantásticas. O Luís Louro, que já é um artista muito conhecido aqui no âmbito nacional. Ele tem o Corvo, que é um personagem muito, muito interessante, é um anti-herói com uma vibe, digamos, até de crítica e sátira até aos personagens de super-heróis. Tenho o André Oliveira, que é um artista mais novo, que eu conheci, por exemplo, o Tuti Negra, que foi uma editora, a Polvo enviou-me o livro e eu gostei muito, e são alguns, não é? Há muitos. E o que eu tenho pena é que não sejam tão conhecidos para, digamos, a maior parte das pessoas e para o leitor mais casual. Ok, certo. Aí, qual era o tipo de história que tu gostavas de ver mais explorado nas bandas desenhadas? Mais abordado, isso é difícil, porque há muita ficção científica, há muitas coisas de ação. Certo, mas uma coisa que tu já tenhas visto, se calhar, mas ou que gostavas de ver uma abordagem diferente, compreendes? Sim. Os próprios super-heróis, acho que dá para fazer muita coisa diferente, não é? Começa-se a entrar em fórmulas e coisas muito repetidas, mas gostava principalmente também de ver isso em adaptações de videojogos. Videojogos também estão a receber cada vez mais banda desenhada, e gostava de ver mais editado aqui em Portugal, por exemplo. Ok, está certo. E eventos? Eu sei que com a pandemia não há eventos, não é? Nunca fui. Mas antes da pandemia costumavas ir a alguns eventos? Não, Nada? nunca fui. Mas tenho, obviamente, essa curiosidade em conhecer. Muita gente fala, por exemplo, da Comic Con, eu não sei se já foste. Já fui. E sabes como é que é a nível de banda desenhada? É que muita gente diz que os artistas são colocados um pouco de lado, as editoras um pouco de lado, estás a perceber? Não, eles por norma têm uma secção própria onde estão. Também depende do tipo que estamos a falar, não é? Há aqueles convidados que vão para os painéis, mas depois também há aqueles artistas que estão numa zona, por norma só assignada a eles, e onde vendem a sua arte, por exemplo. Sim. Certo? Portanto, eu não sei se eles são postos de lado, eu não senti isso. Aliás, a primeira coisa que eu vi quando fui à Comic Con do Porto, por exemplo, há uns anos, as primeiras pessoas com quem eu me deparei foram mesmo artistas de banda desenhada e artistas gráficos, estavam logo ali à entrada. Sim. Eu digo isso porque já vi vários vídeos e várias pessoas a comentar que muitas vezes a localização não é melhor, mas não sei, não posso falar. Porque eu nunca fui e também tenho essa curiosidade em saber. Mas acho importante, principalmente a Comic Con, junta a malta de muitas áreas e podem os artistas e as editoras, digamos, vender o seu peixe e outros eventos, como o Amadora BD ou o Coimbra BD, o Festival Internacional de Beja nunca fui, mas também tenho curiosidade em visitar. Curiosamente foi o Amador ABD que me inspirou a convidar-te para esta entrevista, exatamente. Já tinha, se calhar, programado, mas uma vez que vou ali a passar na Amadora, vejo lá o placar a mostrar naquela Amadora ABD e eu... Station Comics, é isso, vou falar com ele. Vou ver se ele está disposto. Correio. Olha, ainda bem que cá estás. Ok, como há bocado estávamos a falar de outros mídia, não é? E falaste extremamente bem de que temos cada vez mais BD a ser explorada tanto no cinema como na televisão como até nos videojogos. Vamos ter daqui a pouco tempo os Gotham Knights e o Suicide Squad Kills a Justice League, por exemplo. Vamos aqui falar primeiramente de cinema e TV. Qual é que foi o filme
E as séries TVs inspiradas nas comics Hum. que preferiste? Falando de TV, porque será mais fácil, porque eu não vi assim muitos. Eu acho que sei o que é que vais dizer, mas pronto. vamos ver. Demolidor. Pronto, acho que é óbvio. É um pouco óbvio. Eu vi as 3 temporadas. A primeira e a terceira acho que são irretocáveis mesmo. Hum, A segunda acho que se perde ali um pouco na segunda metade. Vi também a Jessica Jones e gostei muito. uhum. É uma personagem que também é recente ali. Ela foi criada nos anos 2000, mas acho que consegue ir, digamos, ao cerne e às influências da própria série que iniciou a sua publicação. E a série do Watchmen, dá Não, continuidade ainda não acabei. à graphic novel, que eu acho fantástico e que respeita muito o trabalho do Alan Moore e consegue trazer algo novo. E acho que é muito porreiro. A nível de cinema, Zack Snyder, gosto muito e tenho de mostrar aqui, não é? Escolhi a pessoa Gosto certa. muito disto, gosto muito disto. Escolhi a pessoa certa. O novo filme também gostei muito, mas gosto também de filmes que adaptam graphic novels, como o V de Vingança, Watchmen, Não. 300 do Sin City, e é isso, não é? Apesar que também gosto muito dos filmes da Marvel e da Fox, dos X-Men, acho que há filmes fantásticos, outros nem tanto, mas o que interessa é que hajam bons filmes e boas adaptações. Tu falaste aí do Watchmen, do filme do Zack Snyder, escrito pelo Alan Moore. Esse filme foi considerado muitas vezes quase como uma graphic novel impossível de ser filmar. adaptado ao cinema, certo? Quando a viste, qual é que foi a tua primeira impressão para com aquilo que estavas a ver? Eu na altura não conhecia a graphic novel e Ok. vi a versão normal do Certo. filme, onde também tem várias versões, tem a versão do realizador, tem o Ultimate Cut. Gostei porque foi algo diferente, há algo com uma trama mais complexa e agora, olhando depois de ler a história, acho que ainda bem que foi o Zack Snyder, porque eu soube dos planos que queriam adaptar o Watchmen, por exemplo, para o tempo atual, e o Watchmen, o grande charme do Watchmen é o contexto histórico em que foi feito e em que a história se passa, a questão da Guerra Fria, Exato. e acho que é fundamental para os personagens e ainda bem que ele conseguiu ser o máximo fiel que conseguiu, não é? Porque na altura também muita gente fala do final, não é? Seria complicado colocar o final da Lula gigante Exato. numa altura em que ainda não se fazia filmes de super-heróis como se faz hoje, não é? Acredito que hoje, se o filme fosse feito, teria muita mais liberdade para ser ainda mais fiel, mas dentro das condições da altura, estamos a falar de 2009, ele conseguiu fazer um trabalho muito fiel. Ele curiosamente ainda respondeu, o realizador Zack Snyder curiosamente respondeu há pouco tempo a uma pergunta sobre a Lula do Watchmen e ele até disse que pensou em incluí-la, só que depois achou que como estava a fazer, que se calhar não pudesse até não resultar lá muito bem, qualquer coisa. Pois, mas Ele lembrou-se disso. eu acho que o final mesmo, a adaptação do final, para mim funciona também muito bem. Porque a mensagem final mantém-se, Certo. é mantida, apesar do final não ser propriamente o mesmo. Ok. Quem está a ver isto, se calhar vai querer esta pergunta, mas eu sei que é um bocado dúbia se não se fores como eu. Marvel ou DC? É difícil, mas eu tenho mais tendência para a DC. Ok. Não é por gostar mais. Tenho preferência para a DC, Sim. pronto, é uma coisa que eu admito e não tenho nenhum problema em admitir, tanto nos filmes como nas próprias bandas desenhadas. Nós podemos ver que a DC é ali muito importante no final dos anos 80 e no ano de 86, com o lançamento do Regresso do Cavaleiro das Trevas, com o lançamento do Watchmen, com a criação do seu Vértigo. Por isso a DC sempre esteve um pouco na vanguarda da revolução dos cómics, não é? A importância de figuras como a Karen Berger, que foi se não estou em erro, era quem estava por trás da Vertigo. Ela foi buscar, por exemplo, vários artistas ingleses
na chamada invasão britânica. Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman, que depois têm carreiras absolutamente fantásticas. E nesse sentido eu gosto mais da DC, não é? Também por ter esse lado mais sombrio. Não é que a DC seja completamente sombria, não é? Acho que há espaço para tudo, mesmo na Marvel também há espaço para tudo, mas gosto mais dessa abordagem. Nos próprios filmes tu consegues notar que há um pouco uma liberdade maior, não é? Um filme como Batman v Superman não seria feito, por exemplo, na Marvel, não é? Nos moldes de hoje não me parece, porque a própria Warner é um estúdio que gosta de dar essa liberdade, apesar de agora estar a contrariar-se muito. Exato. Mas tu notas na própria trilogia do Nolan, entre outros filmes, o Watchmen, há sempre essa liberdade, não é? A Warner é conhecida por isso, filmes como o Matrix, que estivemos a falar há pouco, e é por isso que eu também gosto muito, mas acho que podes ter boas obras, seja DC, seja Marvel. Sim, eu honestamente, se a Warner Brothers decidir colocar o ego de parte e deixar os realizadores fazer pelo qual eles foram conhecidos durante tantos anos, que era deixarem os trabalhadores trabalhar despreocupadamente, não é? Sim. Eles voltam-se sem dúvida à ribalta. E já agora vou ter que fazer esta pergunta, uma vez que gostaste dos filmes da DC e gostaste da trilogia do Zack Snyder no atual DC. Restore the Snyderverse? Absolutamente. Ok. Restore the Snyderverse. Acho que eu gosto muito da visão do Zack Snyder, mas também acho que há coisas interessantes para o Zack Snyder. Aquaman, o próprio Shazam eu gosto. Mulher Maravilha 84 já não é um filme que me puxe tanto, por exemplo, infelizmente. Mas no que diz respeito a universo, tu notas que o Snyderverse aproxima-se mais de uma visão, por exemplo, da Marvel, em que há uma interligação entre os filmes. Exato. Eu acho que é um bocadinho essa coisa que um bocadinho nos cómics, não é? A coisa dos cómics é interessante, é a cronologia. Apesar de depois, a longo prazo, por exemplo, na Marvel já notas que eles vão buscar coisas muito antigas e que precisas de acompanhar. Mas gosto dessa interligação entre os filmes e acho que pelo menos os planos para a trilogia dele da Liga da Justiça eram fantásticos. Sim, pessoalmente o que eu sou fã na estrutura que o Snyder montou é que tu tens uma história base, que é a história do Super-Homem e da Liga da Justiça, não é? E depois o resto é tudo ramos. Exato, expande-se por todo o que é lado e uma história pode expandir para outra. O Batman expandiria para o Deathstroke e para a Batgirl. A Batgirl poderia expandir para outra, percebes? É isso que eu gostei e eu espero que, tal como tu, que eles façam o mais certo e façam um restore ao Snyderverse. Dos filmes de BDs inspirados em BDs ou adaptados de BDs, qual é que foi aquele que tu achaste que foi mais fiel à fonte? Mais fiel? Este aqui? Tu conheces também? Conheço muito bem esse. Porque eu até posso mostrar aqui a banda desenhada e a própria banda desenhada tem um formato widescreen. Também tenho que comprar essa, já ali uma vez meti-me na FNAC a ler isso. E tem notas que é uma linguagem muito visual. Frank Miller, não é? Ele desde sempre mostrou esse lado mais cinematográfico da sua arte. E o 300 é uma história que é muito fiel. O Zack Snyder utiliza frases iguais, enquadramentos iguais, não é? Basicamente é transpor a banda desenhada para o cinema. E o outro é o Sin City, que também é Frank Miller, não é? Lá está a linguagem visual dele. E até é interessante porque ele realiza com o Robert Rodriguez, não é? Ele está diretamente envolvido na realização do filme. E foi interessante porque eu vi primeiro estes filmes, só depois comecei a ler a banda desenhada, e à medida em que estava a ler estas obras, eu estava a relembrar-me dos filmes e das frases. E foi engraçado ler estas obras. E agora, quando voltar a ver os filmes, também vai ser sempre interessante fazer essa comparação. Exato, mas acho que são os filmes mais
fiéis que eu já vi às obras originais. Yeah, agora quando vires o filme vais-te lembrar também da história que DVD. leste no DVD, que é, Sim. isso é brutal. Do que está aí para vir em termos de cinema, estás entusiasmado por algum filme? Uh, Podemos falar, caso Epá, queiras saber, talvez. Batman do Matt Reeves, porque Ok. eu gosto do Matt Reeves. Uhum. Estava muito interessado no projeto do Ben Affleck e espero bem que ele continue de qualquer forma, seja através de série, seja através de filme. Na altura, quando o Ben Affleck, digamos, afastou-se do posto de realização e ele anunciou Matt Reeves, eu também fiquei contente, né? Porque, ok, Ben Affleck é um bom realizador, mas o Matt Reeves também é um excelente realizador, o Planeta dos Macacos. Depois o projeto acabou por mudar, infelizmente, né? Também eu acho que muito por culpa da Warner, por afastar o Zack Snyder e com isso o Ben Affleck. Mas acho que o projeto conseguiu se transformar noutra coisa igualmente interessante e pelo menos daquilo que eu vi do trailer, das inspirações que o Matt Reeves falou no DC Fandom, falou do Batman Evil, que é uma história de Darwin Cook que trabalha o lado mais psicológico do Batman. Fiquei muito interessado. Agora de outras coisas, talvez o Doutor Estranho, porque vai abrir, pelo menos aquilo que se fala, vai abrir esse lado do multiverso da Marvel. Particularmente achei que o primeiro esteve aí isto de ser um dos melhores filmes da Marvel. Acho que peca muito na questão do humor, que irrita-me profundamente. Eu gosto muito da Marvel e acho que eles conseguem balancear bem, por exemplo, no Infinity War, que é um filme que tem drama e comédia bem medidos. Agora, no Doutor Estranho, os momentos dramáticos são absolutamente destruídos por piadas e isso irrita-me um pouco, mas acho que poderá ser resolvido. E também acho que estou um bocado contigo. O que me irrita nos filmes da Marvel, o que me tira muitas vezes nos filmes da Marvel é o exagerado uso de humor. É porque nem tudo, por exemplo, eu lembro-me de ver o Thor Ragnarok, não é? Sim. Estamos a falar do Ragnarok, simplesmente do evento mais importante na mitologia nórdica transposta para BDs. Sim. E o filme, basicamente, transformaram o filme numa comédia, transformaram o Thor numa comédia, não é? E para mim o filme é bom quando ele não aparece, percebes? Sim. O resto o filme está a ser mais levado a sério, percebes? Porque é uma situação séria. Sim. E, por exemplo, falaste do Infinity War, que é mais tem um balanço, está bem balanceado, como até dizia o próprio Thanos. E concordo completamente contigo. Acho que é dos melhores filmes da Marvel, é sem dúvida o Infinity War. Por exemplo, acho que no Guardiões da Galáxia no 1 funciona perfeitamente. Exato. Eu adoro esse filme. Acho que no 2 já peca também. Acho que já tem. James Gunn perde um bocadinho ali a mão na questão do humor. Mas no Thor Ragnarok eu acho que já não é tão problemático porque o filme assume-se como uma comédia. Estás a perceber? Exato. Mas mesmo assim eu percebo porque tem sempre a ligação. O Ragnarok é um evento, digamos, importantíssimo no Thor. Mas tu notas também que os 2 primeiros filmes são sérios e que falharam miseravelmente. Por isso, certo. gostei dessa abordagem deles tentarem trazer algo novo. Sim, epá, eu compreendo, mas é a minha, pronto, isto é a minha opinião, não é? O que eu vi, ok, Ragnarok, Thor. Eu também não. Okay, Mas o que eu te digo, eu acho que o Thor Ragnarok foi um filme que também me custou muito a ver, muito por causa disso. Acho que o Thor, por exemplo, no Infinity War, é o melhor Thor que nós já vimos. Yeah. Tem esse peso dramático da morte de Asgard e tu notas esse conflito interno do personagem e esse senso de urgência. No Thor Ragnarok não sentes isso, não é? Exato. É tudo levado muito na galhofa. Exato, e pior ainda é porque no Thor Ragnarok tudo tinha acabado de acontecer, portanto devia ter um peso muito maior, não é? Sim, o peso dramático perde-se um pouco ali na. Não há peso dramático. Ele tem medo de cortar o cabelo, caramba. Certo? Ok, qual é uma história? Isto é uma pergunta engraçada. Qual é ou histórias em BDs ou amálgama de histórias que gostavas de ver no cinema, num filme de animação, num videojogo? Olha, gostava de ver o Criminal do Ed Brubaker porque
em série, em formato de série. Uhum. Acho que poderia funcionar muito bem. Tu conheces o Sin City, já viste o filme, certo? Certo. E aquilo funciona assim, mais ou menos. São arcos fechados, Uhum. em que temos vários personagens, temos uma cidade e vamos assistindo, digamos, às aventuras dessas pessoas, com esse clima no ar, muito tráfico de drogas, muitos esquemas de poder, muita violência, eh, muito sexo também. Exatamente como o Sin City, só que num tom menos, mais realista, estás a perceber? Certo. O Sin City é muito estilizado. E funciona muito, muito, muito bem, porque depois existem personagens que se vão cruzando entre histórias, não é? Tu vês aqui um personagem, depois ele aparece noutra história, e depois tens vários momentos temporais, não é? Há avanços e recuos, também como no Sin City acontece, e tem personagens que, à semelhança do Sin City, são personagens que são muito carismáticos e que tu identificas-te com eles. E gostava muito de ver esse trabalho do Ed Brubaker adaptado a uma série, porque acho que seria o formato ideal. Pronto, vamos ver. Nunca se sabe. Até pode estar em Sim, desenvolvimento. Vamos ver. Considerando quem são, não sei se vamos ter tanta sorte tanto tempo. Pois, pá, não sei. Ok, no entanto, BD versus anime. Pá, não me puxa. Ah, Não puxa o anime. certo. Nunca Mas sabes que há uma batalha enorme, não é? Enorme, Sim, sim. salvo seja. Também estou a exagerar. Há sempre uma guerra entre. É a mesma coisa que dizer Marvel versus DC, BD versus Sim. anime. Não há guerra, mas. Vamos dizer que sim. No Ocidente está a explodir mesmo. As pessoas estão a adorar o anime e segundo os últimos relatos que eu até tinha visto, foi, se não me engano, em 2019 já ultrapassavam as vendas das comics no Ocidente. O que é que achas que motivou esta mudança? Considerando, atenção, também considerando, como estávamos a falar há bocado, que temos cada vez mais filmes de BDs cá fora, não é? Portanto, se calhar devia ser o inverso, as BDs é que deviam vender mais. Sim, sim. Não sei. Acho que o Oriente para nós é uma coisa que não deixa de ser curiosa, porque são culturas muito diferentes. Na própria banda desenhada tu notas isso. E por isso eu acho que é essa curiosidade também. A abordagem também é completamente diferente. Eu particularmente não posso falar muito porque eu nunca vi, estás a ver? A única coisa que eu vi assim relacionado foi o Akira, Certo. que tem uma vertente mais cyberpunk, e eu aí gostei, estás a ver? Porque depois percebi que Blade Runner e muitas outras coisas, Matrix, foram inspirados nisso. E tem uma coisa mais realista que eu acho mais interessante. Mas acho que também é essa abordagem diferente e as pessoas querem coisas diferentes e ainda bem que existe essa vinda de coisas orientais para o Ocidente. Sim, E vice-versa. e também só ajuda porque se tiverem concorrência obriga a que eles também Claro, tenham que puxar dos galões e serem um bocadinho melhores, não é? sim, sim. Mas falando de alterações, isto vai ser um tópico que pode ser um bocado controverso, não é? Porque nos últimos anos entramos numa espiral de politicamente correto, não é? É verdade. E tem que haver apenas porque sim, porque não é a norma, mas tem que ter porque tem que ser. Tivemos alterações de personagens como o Thor, agora é a Jane Foster, certo? O Wolverine está com a Jean Grey, mas afinal o seu rival amoroso, que agora já não estou a lembrar do nome dele, o Scott, afinal também é uma parte amorosa do Wolverine, ou seja, agora o Wolverine de um momento para o outro passou a ser bissexual. E parece que em vez de se darem ao trabalho de criarem boas personagens que queiram incluir nessa coisa do politicamente correto e da representatividade, que eu não tenho qualquer problema com isso,
Mas o que eu tenho algum problema é que mudarem personagens já estão estabelecidas há décadas, há 30, 40 anos, percebes? Sim. Como é que tu tens visto estas alterações nestas Ah, pá. personagens já Sim. famosíssimas, que já estão mais do que estabelecidas, não é? E mesmo de um momento para o outro, olha, Ah, pá, irrita-me. Irrita-me profundamente, porque acho que é um desrespeito, em primeiro lugar, dos criadores, que pensaram os personagens, e eu estou aberto à evolução dos personagens. certo, E acho sem que é dúvida. normal. Mas, e alterações, existem alterações que eu acho que são aceitáveis. Por exemplo, o filme do Demolidor, de 2003, o Kingpin é interpretado por um negro. Sim, pelo E é uma alteração. Michael Clark Duncan, já faleceu. Exato. Sim, infelizmente. Brutal. E que é um personagem que não é, digamos, a cor da pele Certo. que o identifica. E ele faz naquele filme um trabalho que eu gosto muito. Quando são alterações desse tipo, ok. Sim, Para tens mim também, por exemplo, o Nick Fury, com Sim, Samuel L. Jackson também, por exemplo, sim. certo? Mas, se bem que aí eles criaram no universo Ultimate o personagem negro, Certo, não é? certo. São- Mas o original, não é? Sim, o original é branco. Opa, nesse sentido acho que é irrelevante. Agora, quando começam A forçar, a mexer no cerne do personagem, certo. aí acho que não tem lógica, e é como tu dizes, acho que a representatividade pode ser feita de uma forma orgânica e de uma forma até respeitosa para essas minorias, não é? Porque um dos grandes problemas, na minha opinião, é a representatividade pela representatividade. É Exato. colocar um asiático, um negro, um personagem gay, e depois tratá-los de uma forma tão rasa e colocá-los de lado que, opá, eu não me encaixo em nenhum desse tipo de pessoas, mas pá, não me iria sentir representado se o personagem não fosse desenvolvido. No Certo. caso, por exemplo, das mulheres, né? Tens uma personagem como a Ripley, por exemplo, que é uma personagem absolutamente muito Fantástico. bem desenvolvida, e aí eu acho que as mulheres conseguem olhar para ela e eu consigo me inspirar nesta personagem. Mulher Exato. Maravilha, outro caso. Existem outros casos, por exemplo, o Ghostbusters, o último, que, por amor de Deus, não é? Eu Estão a não- usar connosco. É assim, eu não vou falar porque eu recuso-me a ver esse filme. Recuso-me permanentemente a ver esse filme. Portanto, eu gostei muito dos filmes antigos, certo? Sim, Estou sim. muito entusiasmado pelo próximo, que até vai ser realizado pelo filho do Ivan Reitman, do criador Sim. dos primeiros Ghostbusters, e vai ser uma sequela direta ao Ghostbusters 2. Sim, sim. Portanto, aquele de em 2016, foi 2016 que saiu? Sim. Foi, eu não vejo isso. E eu acho que foi, até foi uma oportunidade desperdiçada, não é? Exato. A ideia é interessante, não é? Termos Ghostbusters femininas. Opa, mas depois fazem aquilo, pá. Eu vi o trailer, as pessoas falaram-me, já me tentaram convencer para ver o filme, já me falaram tão mal do filme, já me contaram cenas do filme que eu fiquei, não vejo. Olha, posso, por exemplo, falar aqui de um caso, que é este aqui, o Monsters. Isto ganhou vários prémios Eisner, que é tipo o Oscar Sim, dos sim, cómics. os Oscars das Comics, exatamente. E pronto, isto tem a particularidade de ser escrito e ilustrado por duas mulheres, a Marjorie Liu, que assinou o argumento e arte da Sana Takeda, que é fantástica. Eu posso mostrar uma arte Ai, lindíssima, adoro isso. arte deco, e que Adoro. também tem essa inspiração desse lado mais oriental, não é? Porque a Sana Takeda e a Marjorie Liu têm descendência. Eu acho que a Sana Takeda é mesmo japonesa. Eu já Mas a li, Marjorie Liu eu já li tem, para saber. tem raízes orientais. E o que é que elas criaram? Elas criaram uma personagem feminina forte, interessante, com dilemas e questões pessoais e internas, que tu consegues ver o conflito dela, e eu mesmo como homem me consigo identificar nos problemas dela, estás a perceber? Claro. E ela disse numa entrevista em que quem estava a fazer as perguntas disse a questão da representatividade, fez toda uma introdução, e ele pergunta-lhe se ela tinha necessidade de criar uma personagem feminina e personagens de cor, porque ela também coloca aqui muitos personagens de cor, e ela disse
a minha principal preocupação é fazer uma boa história. Claro. Não me interessa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, se é gay, se é transexual, não é? Interessa fazer boas histórias e as coisas depois acontecem de forma natural, e acho que Exato. isso é o mais fundamental. Tu tens aquele meme interessantíssimo que goza com o Netflix, que vem do género: não sabemos como é que vamos desenvolver esta personagem. Tá, é gay. Tá, é isto. Percebes? Pois, Se isso fosse. Como se isso justificasse algo. Como se a personagem, por ser representativa de uma minoria, a tornasse automaticamente boa. Não é isso que as pessoas procuram, tal como dizem: as mulheres, isto. Não, meu, os homens odeiam, aqueles homens ou os neckbeards odeiam mulheres. Não. Muitas das personagens que nós gostamos são mulheres. Sarah Connor, por exemplo. A Celine do Underworld, a Ripley, como tu disseste. A Wonder Woman. A Wonder Woman é um ícone há coisa de 80 anos, quase, ou 70 anos. Sim. Portanto, isso aí são conversas para quem não sabe o que diz, honestamente. Porque Sim. as pessoas o que querem, e é o que eu vejo, e eu já tenho alguma idade, nunca na minha vida me passou pela cabeça olhar para um filme e dizer: o filme é bom, mas se tivesse fulanos desta cor, deste género sexual, era melhor. Não. Eu vejo o filme, se o filme for com uma mulher, for com um homem, se for bom para mim, é bom. Se for mau, é pá, vai-te embora. As coisas têm de parecer orgânicas, não é? Exato, tem de ser de forma natural. Como falaste em orgânicos de forma natural, eu estava-me a relembrar agora de uma tentativa falhada da Marvel recente em colocar umas novas personagens, se não estou em erro. Agora esqueci-me do nome delas. Mas esqueci-me do nome do grupo, mas lembro-me do nome de duas em especial, que foram o Snowflake e o Safe Space. Não sei se soubeste dessas. Não, então, por acaso não. Tu não soubeste. Basicamente, o que eu vou dizer para vocês estão a ver, se conhecem, boa, se não conhecem, vão pesquisar e eu depois, Fábio, vou-te mandar um link para tu veres esses personagens que são... eu não quero dizer ridículas, mas quiseram fazer delas ícones, estás a ver? E falharam redondamente. Mas falharam redondamente porque não... Porque as pessoas não é aquilo que as pessoas queriam. E as vendas mostraram isso. Eu tenho pena porque existem muitas boas pessoas a lutar de facto para a representatividade e depois quem está a fazer essa representatividade faz um trabalho de merda. Exato, e eu acho que até o fulano em questão, a pessoa em questão que fez isto, já nem é a primeira nem a segunda vez que tenta fazer algo para a representatividade, mas ele acho que tem um nível de cultural um bocado questionável, por assim dizer. Não vou dizer se ele é uma pessoa ou não, que eu não conheço, mas pelo menos não há muita gente que eu veja ligada aos cómics que eu gosto muito dele. Sim. Até artistas profissionais de cómics que gostem dele. E considerando isto que tem estado a acontecer, esta tal cultura woke, que vamos chamar assim, achas que tem sido prejudicial às BDs? Acho que para as BDs um pouco, não é? Acaba por afetar essa má representatividade. Mas o que eu me questiono é o porquê eles falharem redondamente, porque nós temos casos de Pantera Negra que remetemos à luta dos direitos raciais e que é um personagem que as pessoas olhavam e eu sinto-me representado por esse personagem. E agora não, parece que esquecem tudo aquilo que foi feito lá atrás. Podiam olhar para o que foi feito lá atrás e perceber como é que se faz as coisas. Exato, façam boas personagens. Exato, é isso, olha. Façam boas isto histórias. Aqui que eu já tinha mostrado apresenta-te mulheres, aliás, adolescentes jovens, e tu consegues te identificar com elas. E são personagens fortes, são personagens bem escritas, e tenho pena, de facto, porque a representatividade eu quero, eu gosto, sejam personagens... Não interessa. Acho que o importante é mesmo o personagem ser interessante. Exato.
Uma E é personagem não tem que ser necessariamente igual a ti sexualmente e fisicamente para tu te identificares com ela, nem com os seus Claro. problemas, certo? Porque E isso senão. mostra também, digamos, a astúcia e a arte de um argumentista escrever bons personagens. Completamente, completamente. E aí estou completamente de acordo contigo. Infelizmente, os anos dourados das bandas desenhadas já estão lá para trás, não é? Sim, Agora está infelizmente. muito difícil a sobreviverem. Sejamos francos, está a ser muito, muito complicado eles, as bandas desenhadas, sobreviverem. Temos visto acordos em que têm fechado várias distribuidoras nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de BDs. Como é que achas, tu como consumidor, certo? Hum? Como é que gostavas de ver este género de média abordado? Ou se tens alguma ideia, ou se terias alguma ideia para tentar ressuscitar as comic books? É difícil. Acho que é um pouco para esse tipo de artes, como nos cómics, que já tem mais de 100, perto de 150 anos, não é? Eu acredito. O próprio cinema também já é difícil trazer coisas novas e coisas boas. Acho que acima de tudo é olhar um pouco para o passado e tentar perceber o que é que funciona, o que é que não funciona e tentar buscar coisas que as pessoas gostem e trazer algo original, não é? Certo. Não consigo responder diretamente como fazer isso, mas acho que é isso, não é? E criar boas histórias. Pronto, estou a dizer porquê? Porque tens, por exemplo, nos Estados Unidos, possivelmente até vai ser cá em Portugal quando sair o HBO Max, que é o DC Universe, uma aplicação, uma app, que é o DC Universe, em que, por exemplo, tu aderes ao serviço, certo? O serviço de subscrição, normalíssimo, HBO Max, e talvez eles possam incluir o DC Universe no HBO Max, ou seja, tens acesso às BDs numa aplicação que podes ter no telemóvel, no tablet ou até na televisão. Sim, acho que é uma boa, digamos, medida, porque muitas vezes, e principalmente aqui em Portugal, tu notas que o grande problema é a dificuldade em teres acesso à banda desenhada, principalmente em formato físico, estás a perceber? Porque digital é fácil, apesar de não ser edições portuguesas, não é? Quase ninguém aposta aqui em Portugal no formato físico, mas consegue-se ler facilmente uma história de banda desenhada, não é? Toda a gente tem ligação à internet, um computador, um telemóvel, mas acho que é uma boa estratégia e fico feliz por se tornar cada vez mais fácil. Vamos ver se eles fazem isso. Se achas que agora é difícil ter acesso a BDs, havia de ter visto nos anos 90, não havia. Esquece. Epá, sim, vinha muita coisa do Brasil, mas tu notas que, pelo menos aquilo que a malta fala, que super-heróis havia aí quer dizer, pelo menos é aquilo que dizem, que havia assim um pouco aos pontapés, não é? Porque havia muita coisa, o formato era mais simples, era mais barato. Agora, é muito difícil porque Portugal também tem esse hábito de leitura, que é um problema. Exato. E banda desenhada, ainda pior. É mesmo uma questão. Isto é mesmo uma questão cultural. Os portugueses não são muito fãs de ler no geral. Pois é uma pena. Fatos, futebol e Fátima, meu. Portanto, para aí alguma coisa. O fato de futebol e Fátima para alguma coisa existe e é um facto. A malta gosta disto. Sim, e podem gostar, não é? Claro, ninguém diz o contrário. Agora, claro que não. Sim. Claro. Agora lembrei-me de uma coisa que até tínhamos dito no início. Foi o estigma de ler BDs. Sem dúvida. Sempre houve um estigma. Eu lembro-me, ainda há uns anos, eu estava a ler a série do Injustice, Gods Among Us, no tablet. Eu lia no metro, enquanto ia para o trabalho e enquanto ia para casa. Como cada livro é pequenino, não é? Conseguia sempre ler um ou dois números no metro. E vinha sempre alguém especado a olhar para mim mesmo. Género, este gajo já tem mais de 30 anos, está a ler BDs, não é? Pois, é. Já tiveste alguma situação deste género em que estejam a ler BDs ou alguém tenha dito sério, isto é para crianças, meu?
Acho que não. Também não. Eu costumo fazer leitura mais em casa, mas não tenho problema em ler fora. E sou, e digo que gosto de banda desenhada, mas se alguém me dissesse isso, tentava-lhe mostrar que, olha, conheço o filme Sin City, é adaptado de uma banda desenhada, conheces isto, conheces nerd. aquilo. Pois é, e depois o que me irrita é que a malta gosta de filmes de super-heróis e não gosta dos cómics. Exato, e muita gente, por exemplo, gosta de séries e quando descobrem que são Umbrella Academy, por exemplo, não é? Malta fala muito a Umbrella Lucifer, Academy. Opá, o exato, Lucifer da DC, o Preacher DC, exato. percebes? Há tanta coisa boa. Há tanta coisa boa. Acho que a Olha, malta é mesmo esse estereótipo de banda desenhada é para crianças, é super-heróis, quando não é. É todo um mundo que tem histórias fantásticas e universos fantásticos e personagens cativantes. exato, é um mídia que, tal como o cinema, há para todos, Exato, não é? ainda bem. Às vezes temos é que encontrar aquele que precisamos e que nos, está, e que nos puxa, certo? Exato. Temos histórias tanto para criancinhas, temos histórias para adultos, temos histórias extremamente violentas, como por exemplo os recentes The Boys e o Invincible. Exato, exato. Como temos, aliás, até a própria DC e a própria Marvel também têm histórias extremamente negras, não é? Sim, O Guerra Civil, por exemplo, é uma história pesada, sim. a original da Marvel. Fantástico. O Dark Knight Returns do Frank Miller, Exato. coisa linda, para fogo. Essa que estávamos a ver há bocado, do Killing Joke também, é uma BD violenta. Portanto é uma questão somente de, se calhar, as pessoas pararem um bocado para olhar e dizerem, se calhar não gostas, porque se calhar não conheces. Exato, é como dizer que não gostas de uma comida e nunca tens experimentado. Exatamente. É É exatamente isso. É mesmo isso. Portanto, é normal, mas também nós já, uma pessoa, é normal que se pense isso, porque por norma, quando éramos crianças, pelo menos eu falo por mim, nós líamos muitas bandas desenhadas de patinhas e coisas assim. Sim. Eu li imensas dessas. Ainda te lembras qual é que foi a tua primeira BD? Não lembro. Foi o Homem-Aranha. Foi o número 1 dessa coleção que eu comprei da Marvel, que era o Homem-Aranha Regressa às Origens, do Michael Straczynski e com arte do John Romita Jr. Que era uma história que tinha um gajo chamado que eu comprei, que é o Homem-Aranha Regressa às Origens, do Michael Straczynski do Jr. Que Vingadores O fim de uma era. no fim de uma era em que começa aí a Marvel dos anos 2000 com a Wanda a ficar louca e aquilo que estamos a ver agora adaptado à Sim. série de televisão começou aqui nesta fase e foi assim esses primeiros 60 volumes que eu li e acho que foi um bom ponto de partida tanto para a banda desenhada como para o universo Marvel. Ainda bem. Pronto, estás satisfeito e vais continuar a aumentar Sim. a tua coleção. Já tens mais ou menos ideia de qual é que são os próximos fascículos que vais comprar? Não sei, porque eu também recebo muita coisa de editoras para divulgação. Recebi há pouco, por exemplo, o Criminal Volume 4 e depois também está muito dependente daquilo que as editoras mandam, mas aquilo que eu quero comprar, e que vou ser eu a comprar, tenho umas coleções, por exemplo, da Levoar, da DC, por exemplo, aquela falámos do Batman dos 952. Essa coleção tem muito material que eu quero ler e vou apostar mais nisso, porque agora o meu foco é banda desenhada nacional, apostar na edição nacional e depois, quando tiver assim quase tudo aquilo que eu quero, partir para a banda desenhada em inglês, apesar de ter algumas, não é? Ok, está certo. Bem, então vamos continuar, vamos estar atentos à tua página do Instagram, à tua página do YouTube, Sim. ver as coisas que tu estás a receber e talvez, olha, se alguma das editoras vir isto, talvez possam aqui mandar algumas ao menino. Acho que sim, olha, foi uma coisa que eu notei. Isto tem mais ou menos um ano e
para aí passado 2 meses, quando eu recebi um contacto de uma editora, que foi a Polvo. O Librito gostou do trabalho e apostou na editora, apostou no projeto, enviou-me um livro, gostou, já enviou outro. Boa. E depois eu também ganhei essa a coragem de contactar as editoras. Certo. E elas são muito abertas. A maior parte das editoras percebe também essa necessidade de haver divulgação dos seus livros. E por isso, se tu quiseres, acho que serás muito bem-vindo e acho que eles terão todo o gosto em trabalhar contigo. Há outras que já dizem que não. Carinha, não é? Esta carinha conquista qualquer há outras editoras que dizem não estamos interessados, mas também não é por isso que eu não trago coisas deles, não é? Não consigo trazer tudo como queria, mas tem também, olha, por exemplo, este aqui não é patrocinado, Paper Girls, e eu falo. É patrocinado pelo Estado, pela Casa da Moeda. É isso. És pronto, olha. Fábio, gostei imenso desta conversa. Foste espetacular, digo-te já. Espero que a malta também tenha gostado e que te sigam nos teus projetos e que continues a ter imenso sucesso. O pior que eu te desejo, vou-te já dizer, é toda a sorte do mundo. Isto é o pior. Obrigado. Certo? Exato. O melhor eu não vou dizer, não é? Porque isto é só uma coisa entre nós dois. Pois. Lá, olha, espero que continues. Eu vou continuar atento, certeza absoluta, à tua página. Ando sempre atento. Ando lá. Parece que não, mas eu ando lá sempre. eu recebo. Eu sempre vejo qualquer coisa e digo, que raio de livro é este? Eu olho. Epa, e tu próprio também, por exemplo, já fizeste análises a bandas desenhadas? Ou Flashpoint? Sim, fiz juntamente com a Contarice Portugal num stream. Fizemos só duas. Os 3 Jokers e o Flashpoint Paradox. Exato. E tu numa live disseste que querias falar do Long Halloween, se quiserem. Então, podemos falar. Long Halloween, os projetos não são. Por causa da animação. Exato. Long Halloween, Watchmen. E havia outra que agora já não me recordo qual é que era. Mas sim, provavelmente vai ser o Long Halloween e amanhã. E vai haver novidades sobre isso em breve. Okay. Certamente. Portanto, Fábio, uma última coisa que eu te peço é, à malta que te segue, o que é que gostavas de lhes dizer? Obrigado pelo apoio. Já dá para notar que há pessoas que seguem o trabalho e quero agradecer também aos editores por apostarem e continuem a acompanhar o trabalho, porque eu tenho todo o gosto em fazer isto. Ótimo. Bem dito. Aqui está o menino nosso Fábio Gonçalves, o da Station Comics. Vejam os comentários, os links dele na descrição. Deem-lhe o follow, deem-lhe like, ajudem aqui o nosso amigo Fábio e também, não é? A abranger um futuro. Sim, mas agora só estamos a falar de ti, tá bem? Já lá vamos. Ajudem o Fábio aqui a ter um maior alcance, ele merece, ele faz um trabalho fantástico e eu estou honrado por tu estares aqui, portanto volto a agradecer imenso por teres aparecido. Okay, e se quiserem, se gostaram do vídeo, deem-lhe o belo de like, tá bem? Comentem sobre o trabalho do Fábio e partilhem com os vossos amigos este vídeo e se ainda não estás subscrito, carrega aí subscrever. Sim, e carrega no sino para obter as notificações para os futuros vídeos e despeço-me novamente do Fábio, despeço-me de vocês, vemos no próximo vídeo, malta, fiquem bem, obrigado Fábio novamente. Obrigado eu, tchau.